Oi, Carolyn, tu tá no mudo. Ai, muito obrigado, Ju. Vocês estão meio rena por aí também, porque por aqui tá friozinho. Já vamos iniciar então. Hoje todo mundo. Vamos lá, então. Mulheres, sejam bem-vindas. Começando mais um tempo de mesa hoje, nessa quinta-feira. Que a gente possa se colocar em presença no aqui e agora, para que a gente possa receber do nosso Pai a porção do nosso dia para hoje. Então, convido a vocês a que a gente feche os nossos olhos para que a gente possa se conectar com o se juntem a nós no caminho. Então, vamos lá. Paizinho amado, agora continuamos em Ti, porque quando a gente compreende que Tu está todo o tempo conosco, todo o tempo em nós, a gente compreende que em nenhum momento nós estamos só, em nenhum momento nós estamos sem a Tua direção. Nós que muitas vezes escolhemos, Pai, te colocar no mudo, nós que muitas vezes escolhemos de sintonizar a rádio, trocar a frequência e sair da tua vibração em nós, Pai. Então, que agora, nesse tempo, nesse momento que a gente separa para ti, Pai, no aqui e agora, a gente possa viver o que tu tem para nós. Não o que tu tem para outra mulher, mas o que tu tem para mim. Não o que tu tem para outra pessoa, mas o que tu tem para mim aqui e agora, Paizinho. Que antes mesmo de eu entregar algo, eu seja a primeira a receber, Pai. Que antes mesmo de eu exortar alguém, eu seja a primeira a ser exortada, Pai. Que a gente possa compreender, Pai, no dia de hoje, Pai, que tu chama filhas posicionadas, Pai. Tu chama filhas que escolhem mesmo o que a gente ouve nem sempre seja o que a gente quer ouvir. Como a gente diz que às vezes não é gostosinho, né? Mas é o que a gente precisa para receber a instrução e entrar com um novo posicionamento nesse tempo, Pai. A Ti a gente rende graças, Pai. A Ti a gente agradece, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que já está pronto, Pai. Mas que o Senhor está ansioso, esperando os nossos processos, Pai, esperando o nosso mover, Pai, para que o reino, Pai. Nós possamos viver em Ti, Pai, as melhores colheitas, Pai, melhores experiências, Pai. Que a gente descubra o prazer, Pai, todos os dias de estar em Ti, em intimidade, Pai. Nós te agradecemos, consagramos esse tempo a Ti, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, mais do que qualquer outra coisa, Pai. Que nós possamos silenciar todas as interferências, Pai, para que nós recebamos do alto, Pai, o que Tu tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus, amém. 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 Mulheres, Cida, só vou pedir para tu silenciar o microfone, por favor, para não dar interferência aqui. Vai iniciar hoje e seguir, né, nosso estudo de Mateus, em Mateus 5, 27. Então, vou abrir aqui minha Bíblia, para dar tempo de vocês abrir a de vocês também. A gente vai começar ali no 27, que é onde o título é O Adultério. E daí convido vocês a irmos juntas nesse estudo que o papai me deu. Então, vou começando a ler. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E como nós
estamos aprendendo juntas nesse tempo sobre revelação, sobre como Deus fala com cada uma de nós, né? O Pai me levou nessa passagem a olhar para o antes. Porque aqui Jesus já nos diz que a gente precisa perceber que até mesmo um olhar, até mesmo um pensamento, isso já é um adultério, né? Então, como que isso acontece? Como que nós aprendemos com o nosso olhar a perceber as ciladas que a gente mesmo cria para nós? Então, o que a gente vai conversar hoje sobre essa palavra não é algo especificamente sobre um relacionamento entre homem e mulher, mas sim o quanto que, através dos nossos relacionamentos, nós somos tratadas todos os dias. Então, o invejar, que é o que ele está trazendo ali como cobiçar, né, o desejar, algo que é do outro, sem olhar para o que a gente já tem hoje. Então, às vezes, nós vamos olhar para fora, sendo que a gente já tem algo dentro. Às vezes, a gente vai buscar fora, sendo que o que a gente tem não é que seja melhor, mas é nosso. Então, o que está interferindo que a gente veja todas as coisas como o Pai fez? Porque o que ele me trouxe muito forte é que a gente olha para o que falta e para o que não é como eu gostaria que fosse. E o eu aqui, Deus me fez escrever bem em maiúsculo, porque ele me trouxe a perceber que nem sempre as nossas orações são orações. Normalmente são reclamações, são murmurações por próprio Deus. Aonde, ao invés da gente realmente se posicionar como filha, se posicionar como reinantes que o Pai nos fez, a gente vai lá para Deus para reclamar. Daí a gente reclama das coisas como estão, a gente reclama do que a gente não tá gostando, a gente reclama de por que isso é dessa forma, porque, pai, eu não tô conseguindo, eu não tô dando conta. Amém? A gente precisa realmente se colocar vulnerável diante do Pai. Mas vocês percebem que é exatamente porque eu ainda tô buscando as coisas como eu queria que fosse. E como eu quero que seja, eu não vou perceber como elas precisam ser. Então, no processo da palavra ali, o que Deus me entregou foi que quantas vezes eu deixo de perceber o meu marido como ele realmente é. Quantas vezes eu deixo de enxergar ele de verdade, com os olhos que o pai vê. E ano passado, Deus me trouxe muito forte isso, eu já dividi com algumas mulheres sobre isso, que Deus não erra, Deus não falha. E toda vez que a gente acredita que algo que a gente está vivendo não era para a gente viver, que algo que a gente está passando não era para a gente passar, é porque realmente a gente ainda está sentadinha na nossa cadeira de órfão, esperando que tudo seja como a gente quer, para que a gente possa daí sim agir, daí sim se mover. E nesse processo, ele me fez perceber também o quanto que a gente pede ao invés de fazer perguntas. Então, todas as situações que a gente tem vivido, Deus tem só pedido para que a gente aprenda o processo. Minha filha, me pergunta. De vez de tu pegar e reclamar, me pergunta. E sabe qual o curioso disso? Porque ontem, assim na casa de vocês, ou só aqui em casa, né? Mas todos os dias tem desafios. E nesses desafios que eu tenho passado, que são forja para crescimento, ontem mesmo, né, eu falei pro Max, mas ao invés de tu apontar pergunta, ao invés de tu acusar pergunta, e daí a Cris trouxe a palavra de ontem, né, que nós acompanhamos ali com ela sobre o homicídio, e daí Deus me levou no meu banho a perceber, minha filha, mas quantas vezes tu não é dessa forma?
Quantas vezes tu não é a pessoa que não pergunta, que só julga, que só aponta, que realmente quer que as coisas sejam do teu jeito. Então, cada vez que as coisas não são do teu jeito, não serve. Então, nesse processo da gente amadurecer no relacionamento, é muito fácil a gente se perceber sendo injustiçada, é muito fácil a gente se perceber não sendo valorizada, porque a gente vai estar sempre olhando para o que eu quero, para como eu quero ser tratada, para como eu preciso. E aqui nessa palavra, Deus me fez refletir no como a gente chega no adultério. Seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos entre uma pessoa, um amigo, uma amiga, porque o adultério é uma traição. É alguém que confia em ti algo e que tu não valoriza a ponto de dizer, isso aqui não é importante para mim. Se não é importante para mim, eu posso te enganar, eu posso te trair, eu posso te mentir e tá tudo bem. E eu percebo que isso é uma falta, né, que o ser humano tem. Porque desde Adão, o ser humano tinha tudo. Deus fez tudo. E ele queria exatamente o que Deus disse para ele, que ele não poderia ter. Então, eu percebo que nas nossas relações, nós muitas vezes não conseguimos ser gratas, valorizar de forma profunda o que a gente já tem, porque eu vou olhar como a Cida às vezes me trata, eu vou olhar como a Júlia às vezes me trata, como a Juliana às vezes é comigo, mas eu não vou compreender o propósito disso. Então, Deus me fez olhar muito para o propósito de todas as coisas. É realmente se nós acreditamos que nós temos um Pai, nós acreditamos que nós vivemos para Ele, tudo cumpre um propósito. Nada que está acontecendo está errado. Nada que está acontecendo porque não deveria acontecer. O que acontece muitas vezes é que os nossos processos eles levam um pouco mais de tempo porque a gente não está com maturidade para avançar. Eu estou resistindo, às vezes, para ouvir o que o pai está me dizendo, então a instrução está chegando com delay por aqui. Como a instrução está chegando por delay, eu, que já estou resistindo, vou ainda mais slow motion, né? Ainda mais slow motion. Porque a pressa do pai nos entregar tudo que já está pronta é muito grande, porque como a gente tem falado aqui, ele anseia pela manifestação dos filhos. Então, se ele anseia pela manifestação dos filhos, por que ele teria prazer em atrasar a entrega dele? Por que ele teria... no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas que tempo é esse? O tempo da nossa preparação. Não é o tempo dele. O tempo dele é o nosso tempo, porque ele nos ama tanto, ele tem tanta paciência, tanta amorosidade com a gente, que ele espera o nosso tempo. Mas o que a gente tem aprendido aqui, que filhas maduras, elas sabem que se tu não fizer, alguém vai fazer, porque o reino precisa continuar avançando. Se eu não me levantar, se eu não me colocar à disposição, a Isabela vai. A Camila vai. Porque o reino ele precisa avançar. Se a gente não perceber o quanto que a gente é abençoada, agraciada, privilegiada por a gente estar sendo escolhida para esse tempo e a gente querer se economizar em cada situação, esses últimos dias, Deus tem pedido várias coisas e eu tenho certeza que não é só para mim. E nesse processo, para mim tem sido... Ontem foi um dia que eu até comentei com a Cris. Meu Deus, parece que eu simplesmente queria só jogar assim, tudo pro alto e sair correndo. Porque a gente não tem feito coisas pelo nosso entendimento. E isso foge do nosso controle. Tudo que a gente tem decidido nesse último tempo, ele tem sido por direção do Pai.
E olha só que loucura, eu era uma criança que sempre buscou crescer, ter independência para poder decidir pela minha própria vida. E agora que eu sou adulta, eu não decido mais nada. Porque eu tô totalmente na dependência dele. Então, isso enlouquece a minha vida. Eu não sei como é que é para vocês, mas eu tô aprendendo a lidar com isso. Porque eu só queria poder tomar as minhas decisões, as minhas decisões. Mas não, a gente foi chamada para viver algo muito maior do que a gente está podendo perceber. E daí a gente continua no nosso egoísmo, continua no nosso egocentrismo, querendo que as coisas sejam como eu gostaria. E daí a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E tudo que o pai tá falando assim, minha filha, eu te conheço mais do que tu mesma, eu sei a capacidade que tu tem, então eu não te pediria nada que tu não possa fazer. Mas eu também sei que tem outras coisas que tu quer agora, que se eu fizer, vão ser só para te machucar, vão ser só para te destruir. Tu pode não estar enxergando, mas eu vejo, porque eu vejo todas as coisas. Então, as coisas que ele tá pedindo agora pra gente, para ele nos preparar para o que a gente quer. Só que a gente quer as coisas ao contrário, né? Porque agora a gente é adulta, agora a gente sabe o que é melhor para nós e bora. Eu percebo isso muito através de como eu trato o Noah. De quanto que eu sou, às vezes, meu filho, tu é criança. Eu que sei o que é melhor para ti. Não exatamente nessas palavras, mas traduzindo para um bom português. No fundo, era isso que eu tava querendo falar para ele. E eu penso assim, imagina se Deus tivesse esse tipo de fala comigo. Nossa, já teria me ofendido há muito tempo, já teria virado minhas costas. Mas não. Ele espera o meu tempo, ele espera o teu tempo, ele tem paciência com o nosso processo. Ele tem paciência para ouvir as nossas murmurações, reclamações, que a gente chama de oração. Então, e como é que a gente descobre isso? Quando a gente passa a conviver com pessoas que estão buscando a maturidade. Quando a gente passa a ouvir orações que conectam com o reino. Quando a gente passa a ouvir declarações de filhos posicionados. Então, o que Deus tem nos trazido nesse tempo, mulheres, é para que a gente escolha caminhar com quem já caminhou mais que a gente, com quem já evoluiu um pouco mais que a gente. Só que na minha cabeça de órfão, que eu me sento nessa cadeirinha, às vezes, é que se eu caminhar com essas pessoas, eu vou ter que me esforçar mais. E eu não tô conta de me esforçar o que eu tô me esforçando. Então é mais fácil eu retroceder, e curiosamente a Cris me trouxe algo sobre isso, e traduzir o que eu tava pensando. É mais fácil eu voltar pro lugar que eu tava, é mais fácil eu caminhar com as pessoas que eu tava caminhando, porque ali, nossa, não precisava fazer muita coisa. Então, eu creio que dentro desse processo de adulterar, né? De cobiçar, de desejar, é porque a gente ainda não reconheceu o nosso lugar. A gente ainda não viu exatamente o que Deus construiu para nós, e por a gente não ver o que já tem construído, eu vou preferir a vida da Juliana. Eu vou preferir a vida da Júlia, da Cris, da Jennifer, da Isabela, da Camila, da Maria Aparecida. Porque para elas é mais fácil, porque o marido delas é melhor, porque olha só o que eu vejo no Instagram, quantas coisas maravilhosas elas vivem. E daí vamos trazer para a vida real, né? A vida real, ela é do dia a dia. A vida real, ela é do todo dia. E a gente não vê o preço que as pessoas pagam. E não é o preço que a gente está falando, porque o preço mais alto ele já pagou, mas é a ter respeitado o processo. A gente traz muito aqui sobre o posicionamento do Denis, sobre o posicionamento do Lucas. A gente tá aqui do Anthony, né, dentro do nosso da nossa cobertura. E a gente não compreende o processo. O processo que essas mulheres se dispuseram a passar, se dispõem a passar, se dispõem a enfrentar. O preço da renúncia,
Porque o que Deus me falou ontem foi: o quanto, minha filha, tu tá disposta a renunciar de ti. Então, quanto que hoje eu tô disposta a morrer para mim, para que eu possa viver o que eu digo que eu quero viver? Porque se eu acredito que o que tá fora é melhor do que o que tá dentro, eu tô dizendo para Deus que tudo que ele faz tá errado. Eu tô dizendo para Deus que tudo que ele já me entregou até hoje não serve para nada, não tem propósito nenhum. E quando Deus me trouxe sobre essa questão de que ele não erra, de que ele não falha, porque a gente sempre ouve isso, né? Ai, Deus não erra, Deus não falha. Mas vocês compreendem isso? Porque a gente acredita que as coisas não são como são porque Deus quer. As coisas são como são porque a culpa é minha, porque eu que não faço o suficiente, porque o mundo é ruim. Mas se tudo é Tov, se tudo cumpre um propósito, por que que eu não reconheço, no tempo que eu tô vivendo, o bom de Deus? Por que que eu não reconheço o que eu já tenho como bom? E eu quero sempre o amanhã. Eu quero sempre o depois. Hoje Deus me trouxe um sonho que foi um sonho muito desafiador, assim. E era exatamente sobre uma perda muito grande, sabe? Uma situação de doença, enfim. E por que que eu tô dividindo isso com vocês? Porque às vezes tudo que Deus quer é que a gente não espere um momento ruim pra gente valorizar as pessoas que estão com a gente. Eu trouxe no tempo de mesa de quinta-feira sobre algo que ele me entregou sobre o quanto que eu posso valorizar as pessoas que ainda estão vivas, que ainda estão comigo. O quanto que eu posso amar as pessoas que estão aqui e agora. O quanto que eu posso escolher olhar para elas com os olhos que Deus olha. Então, todas as dificuldades que eu vejo no meu esposo, no meu marido, são um propósito de Deus para minha vida. Cumprem um propósito de transformar a minha existência. Mulheres, eu era muito prática, muito direta. Uma direta, tá aqui a Maria Aparecida que me conheceu trabalhando. Muito direta no sentido de, vamos lá, bora, tem que resolver. Então, eu separava aonde eu queria ter paciência. Eu decidia onde que eram os meus lugares de paciência. E quem vivia mais perto de mim tinha que sofrer o peso de que eu já gastei minha paciência nos lugares que eu elegi para guardar, para gastar hoje. Então, eu escolhia não ter paciência. Eu escolhia ser uma pessoa acelerada, eu escolhia ser uma pessoa que simplesmente era do jeito que era, né? E quando Deus entrou e começou a fazer essa transformação, eu fui percebendo o quanto que eu precisava me colocar no lugar de perceber as pessoas, de ouvir as pessoas, de olhar para as pessoas. E até eu comentava com uma ex-colega minha lá atrás que quando Deus escolheu ela para trabalhar comigo, ele já sabia o marido que ele ia me entregar. Porque foi antes de eu conhecer o Max, eu disse assim, nossa, tá meu treinamento. Porque agora te conhecendo o Max, eu percebo que tu já tava me preparando para conhecer o meu marido. Porque, mulheres, pensa, se eu sou prática, o Max é o oposto da praticidade. Ele é uma pessoa detalhista, uma pessoa que pensa em todas as possibilidades, seja um pós, seja o contra. E eu só querendo fazer, vamos fazer, vamos fazer. E daí eu percebi que Deus ele é muito maravilhoso e ele sabia que a única forma de desenvolver paciência em mim era eu amando muito alguém e eu querendo manter essa pessoa na minha vida. Então ali foi aonde começou o meu processo de paciência. E as pessoas à minha volta, elas começaram a poder desfrutar da paciência que Deus plantou na minha vida e tem plantado todos os dias, porque todo dia é um dia, através do que ele fez através do meu casamento. Através da vida do Max, ele me ensina paciência e isso pode transbordar para a vida das outras pessoas. Mas eu podia ser a mulher que chama a Ju no WhatsApp e ficar reclamando que meu marido ele é lento, que o meu marido me irrita, que o meu marido
Isso no passado, tá, mulheres? Porque, olha, glória a Deus, a gente já tem vivido novas fases aqui. Mas quando começou era assim. Eu reclamava demais. E toda vez que a gente quer reclamar, por incrível que pareça, a gente vai encontrar quem quer ouvir. E quem quer ouvir, normalmente não vai ser alguém que vai te exortar, normalmente não vai ser alguém que vai te dizer, minha filha, esse não é o melhor caminho, você está querendo construir um casamento na rocha, você está querendo ser próspera, você está querendo avançar, filha. Reclamando do teu marido não é o caminho. Mas não, como cada um vive o processo que tem que viver, eu também já tive pessoas onde eu queria reclamar, só reclamava, eu até brincava, né? Depois que eu parei de falar, assim, nem precisa me responder, já tive minhas respostas. Sim, ego, né? Eu não parava nem para ouvir o que eu tava falando. Então, eu só queria pôr para fora o que eu sentia. E ontem, de acordo com uma situação que a gente teve aqui em casa, Deus me trouxe exatamente isso, minha filha. O processo para a gente permanecer honestos, para a gente permanecer sem adulterar, para a gente permanecer sem trair, para a gente permanecer firme num relacionamento, porque as nossas atitudes também podem abrir brecha para os nossos maridos. Mas a gente acredita que a gente é tão alecrim dourado, que se ele fizer qualquer coisa para mim é porque ele não presta. Mas nós temos isso muito alinhado aqui em casa, a gente sempre conversou muito sobre isso, e um princípio para nós principal é a lealdade, é a verdade e a honestidade. Então, eu me percebi que nós nunca vivemos os ciúmes aqui em casa. Nós nunca tivemos esse problema, vamos dizer assim, de ter que viver sobre isso, sobre o medo de ser trocada, sobre o medo de ser enganada. Sobre isso, não. Mas eu e Max, a gente é tratado na nossa rigidez, a gente é tratado no nosso controle. Até uma amiga falou pra mim, assim, amiga, tu percebe que ele é mais controlador que tu? E eu assim, sim, percebo. Porque foi só através da vida dele que eu consegui perceber o quanto que eu era chata e insuportável. Porque foi só quando ele começou a me incomodar com as atitudes dele, porque daí eu comecei o meu processo, e daí o alecrim dourado não quer mais que ninguém seja grosseiro com ela, não quer mais que ninguém seja controlador, porque agora eu não tô mais sendo, por que que tu vai continuar sendo comigo? Só que é exatamente nas nossas maiores vulnerabilidades que a gente vai aprendendo no que o pai quer que a gente aprenda, né? E ele me trouxe, assim, muito, muito forte, sabe? Que ao invés de eu querer mudar o Max, eu preciso perguntar para Deus qual é a intenção, por que que isso é dessa forma, porque com o coração nele, eu consigo perceber que nada serve ao acaso, que tudo cumpre um propósito e que tudo está sob o controle dele. Porque até então era eu que queria que as coisas fossem como eu quisesse que fosse, como eu achava que seria melhor. Então, eu convido vocês para essa tarde a gente realmente se colocar em presença para compreender a minha porção de hoje. A porção aonde nós somos multiplicadoras do que a gente recebe. Mas por que que eu estou recebendo o que eu estou recebendo? Qual é o motivo? Se nós somos um espelho, né, da vida, se nós somos um espelho das relações que a gente tem, que a gente convive, das pessoas que a gente convive, o porquê que eu recebo o que eu recebo? Se eu tô recebendo coisas boas, que bom. Quer dizer que ainda tem mais coisas muito melhores para eu receber. Mas se o que eu tô recebendo às vezes não é o que eu gostaria, o que que eu estou fazendo? Qual é a minha fatia de responsabilidade? Porque para mim é muito difícil, mulheres, eu ouvir coisas do meu esposo que para mim são ordens de pai. É muito desafiador. E não é a ordem porque ele tá me mandando. É porque a gente tá em conjunto, a gente tá trabalhando junto para uma mesma obra.
mas sempre fui eu que dei as ordens. Como é difícil receber. Como é difícil simplesmente fazer algo que não é do meu jeito. Aceitar uma instrução que não é a que eu faria, que não é o jeito que eu resolveria aquilo. E daí a gente se coloca no nosso lugar de mulheres sábias e vulneráveis para compreender que quando eu estou vulnerável, eu sou sensível e eu vou precisar aceitar que coisas que não me feriam antes, hoje me ferem. Que coisas que não me ofendiam antes, hoje me ofendem. Mas não é para que eu reaja, para que eu reclame, é para que eu diga assim, pai, eu ainda não reconheço o meu lugar. Pai, eu ainda não sei esse lugar que é meu. Para mim, ele ainda não tem o meu jeito, ele não tem o meu formato. Para mim, ainda tá difícil me encaixar aqui. Então, me ensina. Hoje ele me falou isso, filha, tu tá aprendendo a aprender. Então, me ensina, pai, a ser maleável o suficiente para estar aonde eu preciso estar. E daí vocês sabem que agora eu falando isso para vocês, eu percebo que a vida toda eu fui maleável. A vida toda eu me transformei muito rápido, eu me adaptava muito rápido. Mas o que eu percebi? Que era no que eu queria. Que era onde eu acreditava que precisava. Então, de novo, a gente volta. Filha, não é mais sobre o que tu acredita que precisa. Não é sobre mais o que tu acredita que quer. É sobre o que eu quero fazer em ti e através de ti. E ele me trouxe de novo para a gente olhar sobre o altar que a gente levanta para nós mesmas. Sobre o quanto que a gente fecha os nossos ouvidos, o nosso coração para a gente receber, para a gente ser exortada, para a gente receber instrução, porque a gente acreditava que tudo que nos ofende é contra nós. Mas a gente ouve, né, através da vida do Denis, que a gente traz aqui coisas para ofender a nossa mente, curar e libertar o nosso coração. Então, tudo que o Pai quer é que a gente tenha os olhos dele para perceber as coisas como elas são, não como eu acredito que seja. E que tudo que eu fazia antes era para que eu realmente pudesse dizer que eu fazia sozinha, para que quando tivesse o mérito fosse meu. E hoje Deus me fala assim, filha, ou tu faz comigo, ou tu vai fazer sozinha. Mas se for comigo, eu não divido o mérito, eu não divido a honra, eu não divido a glória. Tu vai precisar aceitar, filha, que sou eu que estou fazendo. Que a transformação do teu marido não é pelas coisas que tu fala, que as coisas que estão sendo transformadas à tua volta não é pelo quanto que tu tá te esforçando. É tudo porque tu está rendendo o teu coração. É tudo porque tu está disposta a entregar. Mas não porque tu está fazendo algo. É porque tu está disposta a que seja feito a partir de ti, através de ti. Então, que a gente possa realmente olhar para a poeira que está debaixo do tapete, porque eu tenho certeza que não está só aqui em casa. Que ele me falou, eu até vou ler o que ele me falou. A poeira tá debaixo do tapete, ela tá lá, minha filha. O reino é de ordem, o ano é dos filhos, e eu quero que os meus filhos avancem. Mas para isso é preciso escolher olhar para o que você foge e não adiar o processo. Aceitar e celebrar, minha filha, porque tu foi separada, escolhida para esse tempo. Então, que a gente veja com graça e amor as dificuldades que a nossa mente acredita que a gente tenha passado. Que a gente veja com os olhos dele o que ele está fazendo através de tudo que a gente tem vivido. E que a gente olhe
para cada situação, para cada momento que a gente estiver passando, como uma oportunidade de avançar nele. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos para a gente encerrar o nosso tempo hoje. Paizinho, a Ti a gente rende graças, Pai, porque Tu és bom, Pai, e sempre nos ouve, porque Tu se faz presente, Pai, em todo tempo, em cada irmã, em cada situação. Pai, obrigada por Tu nos ensinar a Te ouvir. Pai, obrigada porque Tu tem nos ensinado a sermos filhas que perguntam, filhas que decidem pegar a chave e virar essa chave, que decidem se confrontar, que não são filhas que estão esperando pelo confronto, que não são filhas que estão esperando por algo que alguém vai falar, mas que são filhas que se colocam diante de ti e te perguntam, pai, o que eu preciso fazer hoje? Como que eu posso acelerar o meu tempo em ti, pai, já que todas as coisas já estão prontas e disponíveis para eu viver? Então, o que eu não tô vendo ainda, Deus, que tá me travando, que tá me atrapalhando, que tá tapando os meus olhos, pai, para eu ver com os teus olhos, para que eu veja com a tua forma, pai, para que eu reconheça o teu espírito em todas as coisas, pai, porque a criação ela é tua, pai. Então tu está em todas as coisas. Tu está na dificuldade, tu está na alegria, tu está na contenda, tu está em todos os momentos, mesmo quando a gente acredita que é só a gente que está resolvendo aquilo. Que a gente aprenda, Jesus, que fazer contigo é muito melhor do que fazer sozinha. Que te entregar a honra, entregar a glória é muito melhor do que receber mérito. É muito melhor do que receber um parabéns, ótimo, que lindo que você fez. Não. Receber as coisas através de ti, Pai. Em ti é muito, muito melhor do que a gente pode sequer construir com as nossas próprias mãos. Fazer parte da tua obra, Pai, fazer parte do que tu tem construído nesse tempo, Pai. Esse sim é o verdadeiro presente. Esse sim é a verdadeiro entregar em tuas mãos, Pai. Porque se os planos que eu tenho, eu não entrego eles a ti, eu só simplesmente quero que tu abençoe eles, sem que tu mude nada, sem que tu faça nenhuma alteração, sem que tu peça para mudar a rota, quer dizer que eu não estou confiando que o que tu escreveu é melhor para mim. Mulheres, Deus me traz muito forte sobre o quanto que a gente ainda nos olha como as filhas dos nossos pais da terra, como a gente ainda enxerga as instruções que a gente recebe como se estivesse recebendo do nosso pai, da nossa mãe, que por muitas vezes como adultas a gente cresceu e se enxergou maiores que elas, maiores que eles, se enxergou como pessoas melhores, como pessoas mais instruídas, como pessoas mais capacitadas. Muitas vezes eu abri a minha boca e falei que eu resolvia as coisas melhores que a minha mãe, que eu era mais adulta que a minha mãe. E, nossa, como Deus tem me ensinado sobre honra, né? E isso é um lugar de desonra muito grande. E é esse lugar que muitas vezes a gente coloca a Deus, mulheres. É nesse lugar de pensar que a gente é maior que Ele e que a gente sabe melhor do que Ele o que é melhor para mim. Então, que nós sejamos filhas que aprendam com Ele, mas principalmente aprendam com Ele sobre humildade e mansidão. Que o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, disfarçada de vontade de ajudar, disfarçada de humildade, ela seja confrontada por Ele hoje, amanhã e nos próximos dias, para que a gente escolha avançar em maturidade espiritual,
para que a gente possa desfrutar de tudo que já está disponível. Obrigada, Senhor, por esse tempo com as minhas irmãs. Obrigada, Jesus, por todas as mulheres que irão assistir esse tempo de mesa gravado, por todas as mulheres que não puderam estar conosco, por todas as mulheres que puderam e estão aqui com a gente nesse momento, Paizinho. Que o Senhor cubra elas com o mais verdadeiro e puro amor que só Tu tem para as nossas vidas. Que elas se sintam agora, nesse momento, amadas, abraçadas, acolhidas. Que o Senhor revele ao coração delas o que ainda a afasta de receber todo esse amor que Tu tem. O que ainda me afasta de receber mais e mais amor, já que Teu amor ele é infinito. Que a gente possa descobrir o amor que só o Pai tem para nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigado. Nós te entregamos essa tarde e te agradecemos por tudo que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres. Amém. Obrigada pelo tempo de hoje. A gente se vê amanhã. Uma excelente tarde.